Olá, meu nome é Solange Mayumi, Sol Mayumi, as pessoas me conhecem como Sol Mayumi, sou descendente japonesa e eu vou contar um pouquinho aqui, talvez isso vai te ajudar, para quem é muito tímida e insegura, talvez isso possa ajudar um pouquinho a você romper essa sua timidez. Imagina, eu sempre fui uma criança, uma adolescente extremamente tímida e insegura, eu mal cumprimentava meus amigos na adolescência, eu não perguntava nada na sala de aula pro professor quando eu tinha dúvida, porque eu tinha muita vergonha. E isso, por muito tempo, eu achei que foi uma coisa muito ruim. Mas através dessa timidez, o que é a timidez hoje, eu percebo que foi muito bom em certo ponto, né? Porque através da minha timidez, eu mais observava as pessoas do que falava. Eu chegava nos ambientes, observava muitas pessoas, o comportamento, a maneira como elas falavam, e eu falava menos. Então isso fez com que a gente passa a fazer uma leitura mais apurada das pessoas, né? De observar. Quando a gente observa a natureza, quando a gente observa as pessoas, a gente aprende também observando, né? Mas é claro que naquele momento, né, da minha adolescência, na minha época de criança, isso eu achava horrível, eu não gostava de ser tímida. E a fase adulta veio, eu fiz odontologia, trabalhei 23 anos como dentista, hoje eu trabalho como terapeuta, eu dou mentorias, eu dou palestras, e eu nunca imaginei eu um dia dando palestras, nunca imaginei. Eu quando era criança cantava, nem sei como também cantar, fazia oratória em japonês, né? Porque na aula de japonês a gente canta, a gente tem que dançar, a gente faz oratória, então isso também ajudou a diminuir um pouquinho a minha timidez, porque a gente fazia em grupo, né? Com as outras crianças, então talvez isso amenizava, mas eu senti mesmo, comecei a me incomodar extremamente porque eu percebi que a timidez, num certo momento, principalmente quando eu estava já como dentista, e isso já com quase meus 37, quase 40 anos, que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Um vazio, uma tristeza muito grande, eu tive depressão 2 vezes e hoje eu entendo que a depressão que eu tive, esse vazio que eu tive muito grande, que nada sanava, nenhum dinheiro, nenhuma festa, nenhuma viagem, diminuir essa minha tristeza profunda, sabe? Então foi aí que eu comecei a procurar ajuda com psicólogas, comecei a fazer terapia, comecei a procurar cursos, né, ligado à psicologia, e isso me ajudou muito a começar a eu entender por que desse meu comportamento. E aí foi quando eu entendi que não existe timidez. A timidez nada mais é que a insegurança. A gente fala que a gente é tímido, mas na verdade é porque a gente é insegura, porque em algum momento na nossa vida a gente se sentiu insegura. Algo aconteceu na nossa vida que a gente ficou, né, mais retraída, mais introvertida. Talvez a gente foi podado quando a gente foi falar na nossa casa, na escola, né, e aquela bronca, aquele momento que nos chamaram a atenção fez com que eu me retraísse. Eu não tenho lembrança se quando eu era muito criança eu era realmente muito tímida. Em que momento eu me tornei tão tímida, né? Mas o que eu quero te dizer aqui, se você é uma pessoa tímida ou tímido, não acredite nisso. Ela realmente foi instalada em você. A timidez nada mais é que a insegurança. Você tem medo de você se expor. Eu jamais ia imaginar aos meus 35, 40, hoje eu estou com 51 anos, eu não imaginava com meus talvez 37, 40 anos, até há 10 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria aqui gravando vídeos, que eu estaria no Instagram, nas redes sociais e dando palestras e mentorias em grupo ou individuais. Eu nunca imaginei isso. Então por isso que talvez até eu escolhi a profissão como dentista, porque o dentista não precisa se expor muito, né? Eu converso 1 a 1 com o paciente, né? Eu converso baixinho lá com o meu paciente, né? Então, uma maneira de você começar a romper isso é realmente você procurar ajuda. Procura ajuda com um psicólogo, com uma terapeuta. Começa a fazer cursos para você começar a entender mentalmente o porquê você tem esse comportamento. Isso se dá porque é um pensamento que vem na tua cabeça, é um pensamento que vem que talvez você tenha que ficar calado, porque se você falar, você vai passar vergonha, você vai ser humilhado novamente. Então isso te convence a você ficar calado.
Isso te convence que você não é capaz, que você realmente não pode falar, que você é inseguro, né? Então procure realmente ajuda, porque você não tem noção o quanto que quando você romper essa timidez, quando você desbloquear, o tanto que você vai se sentir mais feliz, mais livre mesmo. Eu senti uma alegria tão grande quando eu entendi que eu não era tímida e sim insegura. E os cursos, ele ajudou a eu clarificar a identidade, saber quem eu sou. Hoje, essa insegurança foi embora porque eu sei quem eu sou. Eu sei a minha essência, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Eu não posso mais ficar me comparando com outras pessoas, que eu entendi que eu sou uma pessoa única, que Deus me fez única. Não tem ninguém, né? Tanto é que não tem ninguém com o mesmo polegar no mundo, porque Ele me fez única. E por que eu me comparava tanto com as pessoas? Por que eu me sentia tão pequena? Né? Então, começa a procurar ajuda, que isso é muito possível. Você tem essa capacidade. E eu vim falar justamente isso porque eu jamais imaginava, eu ia imaginar que eu ia estar aqui hoje falando com vocês. Se você precisar de alguma ajuda, alguma orientação, eu sei o que você sente, eu sei o que você pensa, eu sei o quanto é desconfortável a gente chegar num lugar sem estar com uma companhia, chegar sozinha, a insegurança que é, ir em cursos que você não conhece ninguém, falar quando alguém pede para você falar alguma coisa, você acaba não fazendo grandes amizades, porque você acaba se entristecendo, você acaba rompendo algumas amizades, porque você não tem coragem de falar aquilo que você pensa, e aí você acaba se magoando e a gente se afasta das pessoas, não pelas pessoas, é porque a gente não teve essa coragem de falar e ser sincero com as pessoas. Então, o quanto a timidez, essa insegurança fazia com que eu não acessava lugares, pessoas. Então, essa insegurança, com certeza, não estava fazendo você prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso eu te garanto. Procure ajuda. E se você precisar de alguma ajuda também, pode me chamar aqui, manda uma mensagem para mim que eu converso com você.